Boa noite, pessoal! Live, nossa semana de lives para nossa aula de terça-feira, né? Live de aquecimento. Se você não se inscreveu ainda, link na bio, imersão na sustentação oral, terça-feira, aula pelo YouTube. Hoje eu vou conversar com meu colega, Dr. Felipe, do Juizado Descomplicado. Nossa, eu tô muito ansiosa com essa conversa. Eu acho que a gente tem muito o que acrescentar hoje com relação às sustentações orais, ao despacho, a uma perspectiva de uma pessoa que está dentro do juizado e pode falar pra gente sobre esses relacionamentos com os advogados, né? E como a sustentação oral e esse trabalho externo pode influenciar nas decisões, enfim. Tudo isso eu vou falar aqui com o Dr. Felipe. Doutor, por favor, solicito sua participação, que eu vou ter o maior prazer em te receber aqui. Pessoal, com relação à sustentação oral e tudo que é feito no juizado, aliás, especificamente com relação à sustentação oral, muitos advogados têm várias objeções a respeito da sustentação oral em si, que é, eu não vou fazer sustentação oral porque não adianta nada, o voto já vem pronto, eles nem prestam atenção no que você fala. E muito disso é o que eu quero desconstruir hoje, então eu peço a vocês que fiquem na live, que a gente vai conversar com o assessor jurídico, que vai dar uma perspectiva diferente sobre isso. E eu também vou dar minha perspectiva e da minha vivência prática de várias sustentações que eu já fiz, de várias turmas recursais que eu já acompanhei, gente, porque o meu hobby é assistir turma recursal, né? Quando eu não tô fazendo sustentação oral, eu ligo aqui nas turmas recursais e assisto, porque eu acho que isso engrandece, isso ajuda na minha advocacia, tá? Eu realmente gosto de compartilhar esse tipo de conhecimento, foquei, masterizei o meu conhecimento na turma recursal, porque eu acho que isso melhora muito a nossa advocacia. E aqui, tô esperando o Dr. Felipe para todo mundo que participar. Obrigado, gente. Clarissa, Liz, muito obrigada, minha amiga, por estar presente. Chama os colegas que advogam no juizado pra gente melhorar. Sustentação oral é empoderamento. Dr. Felipe, obrigado por ter vindo. Tudo bom? Tudo jóia, Michele. Prazer estar aqui contigo. Que massa, o prazer é todo meu. Parabéns pelo trabalho, tá? Tô muito feliz de te receber aqui hoje pra gente falar de um assunto comum, né, do nosso trabalho. Eu acho que a internet Sim. ajuda a gente a compartilhar, né, e se conhecer melhor. Eu acho que o mundo ficou pequeno, né? No virtual a gente consegue encontrar tanta gente bacana e divulgar o conhecimento que antigamente era tão difícil, né? Essa prática jurídica era tão difícil. Hoje a gente tem tanta coisa democrática aqui no Instagram, no YouTube. Mas, enfim, eu quero te dar um coração. Eu dou coração para todo mundo da minha live, viu? Adoro! Eu quero que você se apresente, por favor, para o pessoal que está entrando, para as pessoas te conhecerem, conhecerem o seu trabalho, antes da gente entrar especificamente no tema. Joia. Então, meu nome é Felipe Lins. Eu sou servidor público federal. Entrei muito jovem no serviço público, em 2008. Eu tinha só 20 anos de idade. E poucos anos depois, uns 2 anos depois que eu entrei, ainda na faculdade eu fui trabalhar como assessor de juiz. Fui trabalhar na Vara de Fazenda Pública. Assim que eu graduei, eu recebi uma oportunidade para ser oficial de gabinete, muito jovem também. E de lá para cá eu tenho trabalhado como assessor. Trabalhei muitos anos no Juizado Especial, especificamente, quase 7 anos no Juizado Especial Cível, na Justiça do DF. E depois eu fui convidado para ser diretor de secretaria na Vara Criminal. Fiquei pouco menos de 2 anos lá e recebi um convite para vir trabalhar na assessoria de um juiz federal aqui em Salvador. Eu sou natural de Salvador e quando eu fui aprovado nesse concurso, eu fui morar em Brasília, né? Então eu fiquei 12 anos lá, longe da minha família, e aí surgiu a oportunidade, eu voltei para cá e agora estou no Juizado Especial Federal. Então o Juizado Especial meio que me acompanha aí pela minha vida de servidor público e por conta disso eu criei o Juizado Descomplicado. É uma página no Instagram que é destinada justamente para ajudar as pessoas a entender melhor como funciona o juizado, como atuar no juizado. A gente, como servidor público, a gente não pode ficar orientando as partes, né? Sim. Você é advogado, você sabe que até uma coisa que os advogados reclamam, não pode orientar a parte, está orientando a parte, né? Somente o advogado de empresa, sim, quando a gente pega, às vezes, uma parte que não tem advogado, não está assessorado, a gente tenta ajudar de alguma forma, o advogado reclama logo, não pode orientar, não pode ficar ensinando a parte. Mas, de fato, a gente não pode ficar ajudando ninguém, né? E na internet, como você falou, acaba sendo uma ferramenta da gente poder ajudar as pessoas, né? Poder difundir esse conhecimento, inclusive sobre o trabalho prático
da gente lá no tribunal, no gabinete, como é que o juiz pensa, o que é que ele analisa numa petição, né, o que é que vale a pena fazer, o que é que vale a pena falar. Tudo isso aí a gente consegue trazer, né? E aí estou muito contente com o projeto aí, tem relativamente pouco tempo e já tem bastante gente acompanhando a página. Que E massa. é isso assim, né? Minha vida é o juizado, minha história é o juizado. Você falou assim, como é que o juiz pensa? E isso é uma coisa que todo mundo quer saber. Meu Deus do céu, o que é que o juiz pensa? Porque, veja só, na verdade é o que é que os assessores pensam. Felipe, a gente sabe, como eu estava falando aqui no início, uma das objeções de todo mundo que vai fazer sustentação oral, ou que vai fazer uma audiência, ou que vai despachar, é a questão do, não adianta nada ele lá falar, porque ele não vai mudar, ele já tem um entendimento sobre aquilo. E aí as pessoas, às vezes, botam esse obstáculo, né? Mas, na verdade, para esconder, talvez, uma vergonha de ir lá e falar. Então, assim, o que eu acredito muito é que, na turma recursal, onde eu atuo muito, o que eu posso fazer para ajudar o magistrado a acelerar os processos, melhor. Porque eu acredito que, na cabeça dele, quanto mais processo ele julgar ali, melhor. Porque ele está fazendo o trabalho dele, está entregando, né, a prestação jurisdicional. Então, quanto mais objetiva eu for na minha sustentação, melhor. Quanto mais eu focar nos pontos que importam, na documentação, apontar os documentos corretamente, né, ajudar mesmo ele a perceber, né, as nuances daquele processo, melhor. E aí eu quero saber de você. Você compartilha dessa posição e como é que a relação sua com os advogados, quando ele vai até você para pedir uma perspectiva, ou pedir um apoio, ou dar, enfim, uma instrução sobre o que pode ser a decisão? Vamos lá. Especificamente, tanto o meu trabalho quanto o seu trabalho no Instagram é voltado para juizado, né? No meu caso, a primeira instância, no seu caso, na instância recursal, né? O juizado, ele tem uma característica muito peculiar, que você não encontra tanto nas varas comuns, que é a questão da celeridade. O juizado, ele foi construído para ser rápido, né? Para o processo entrar e sair muito rápido. E além disso, ele também tem a questão da informalidade, que qualquer pessoa pode entrar com processo no juizado, sem advogado, inclusive. Então, o juizado, ele eu gosto de dizer que é a parte do poder judiciário que mais expressa a ideia do acesso à justiça. É o órgão mais democrático do judiciário quando a gente fala em acesso à justiça. Porque, quer queira, quer não queira, ter que contratar um advogado acaba sendo, em alguma medida, uma barreira para o acesso à justiça. A gente sabe que tem a Defensoria Pública, que tem os núcleos de prática jurídica, mas esses órgãos, muitas vezes, são muito abarrotados e as pessoas acabam ficando desestimuladas de ir à justiça, ter que enfrentar uma fila para ser atendido na defensoria, né? E o juizado não, o juizado ele tira essa barreira. Então, um fluxo muito grande de processos no juizado especial. Deu uma travadinha aqui. Pode falar, melhorou. Pronto. O juizado especial, ele acaba tendo esse volume muito grande de processos. Então, as duas coisas acabam meio que influenciando uma na outra. O processo tem que ser rápido por causa da própria natureza do juizado. Ele tem que ser rápido para compensar o volume de processos que entra. A gente não pode deixar acumular. A gente tem que, no mínimo, a gente precisa encerrar a mesma quantidade que entra. Se entra mais e eu dou vazão de menos, vai gerar acúmulo. O ideal é a gente conseguir dar vazão em mais do que entra, para a vara ficar sempre o mínimo possível. Mas termina que o juizado ele tem essa característica, né? Ele acaba sendo muito cheio de demanda e o juiz precisa correr. Dentro dessa ideia da celeridade, da rapidez, quanto mais o advogado, quanto mais a parte puder ajudar o juiz, melhor. Quanto mais a petição puder ser objetiva, quanto mais os documentos puderem vir bem identificadinhos, se você puder na sua petição indicar quais são os DOC 1, DOC 2, DOC 3, DOC 4, né? Tudo isso facilita a vida do juiz, facilita a vida do assessor. As pessoas até dão risada quando a gente fala do assessor e tal, né? Porque o juiz não leu, quem leu foi o assessor. E até vê isso como algo negativo. Mas a realidade é que o volume é muito grande de processos. Hoje eu estou no juizado federal. Nós temos hoje um acervo de 15 mil processos.
Só por causa dessa brincadeira do FGTS, que o STF vai julgar, e ficou aquela onda, não, tem que entrar logo, tem que entrar logo, nós temos 1000 petições iniciais de FGTS que estão paradas aguardando o julgamento do Supremo. Então imagine, quando o Supremo julgar, no mínimo, ou eu vou ter que proferir 1000 sentenças, caso o STF entenda negativamente, e a gente vai ter que dar a sentença acolhendo o entendimento do STF e extinguindo de plano, ou a gente vai ter que processar 1000 ações dessa matéria repetitiva. Então, veja que o volume é muito grande. O juiz ele precisa disso, de dar essa vazão. E aí o assessor ele é essencial, porque nenhum ser humano consegue sozinho dar vazão a 1000 processos por mês. Ele precisa de gente que faça isso. E os assessores são pessoas qualificadas, então não é puxando a brasa para minha sardinha, mas termina que realmente assim, o assessor, vale a pena despachar muitas vezes com o assessor, com o oficial de gabinete. Às vezes o juiz está muito agoniado com outras coisas, fora que o juiz ele não está só responsável por sentenciar os processos. Ele tem que expedir os RPVs, ele tem que assinar os alvarás, ele tem que conferir, às vezes, algum tipo de expedição que demanda a assinatura dele. Tem toda a parte de administração, de gestão da vara, problema de servidor com depressão, servidor que está doente, sai de licença médica. Sim. Então, veja, o juiz ele é uma pessoa tarefada. Exatamente. E aí, às vezes, o advogado, a parte, fica chateado de ter que conversar com o assessor. Mas a realidade é que vale muito a pena. A minha esposa é advogada. E muitas vezes ela fica assim, amor, o juiz está ocupado, não sei o que, eu falo, amor, despache com o chefe de gabinete. Pergunta se o chefe de gabinete está presente, se o assessor está presente, converse com ele. Por quê? Porque o assessor ele tem realmente mais contato com o processo ali. Ele está se dedicando exclusivamente àquilo. Dentro desse espírito que eu falei, né, facilitar a vida do juiz, facilitar a vida do assessor é essencial. Né? Então, petições objetivas, que você vá direto ao ponto, dizendo o que você quer, o que aconteceu. Né? Como eu falei, documentos bem demarcados, bem indicados, tudo isso facilita. E quando você despacha com o assessor, você despacha com o juiz, você faz uma citação oral, eu acho que se você souber fazer bem feito, isso ajuda. Sim. Eu acho que não compensa muito você querer ir lá conversar com o juiz ou fazer a citação oral para encher linguiça, para dizer que foi, né? Sim, claro. Mas quando você chega e você conversa, e você explica, e você traz, né, doutor, meu processo é assim, assim, assado, às vezes chama a atenção dele para um detalhe que poderia passar batido, isso faz toda a diferença, com certeza. Felipe, isso que você falou dos assessores, inclusive eu aqui defendo muito os assessores, o trabalho dos assessores. Sempre vi os assessores como meus colegas de trabalho, tinha uma relação muito boa com eles, porque eles que faziam a coisa andar, a verdade é essa. Né? Então, na turma recursal, até quando eu estava no presencial, comentei já com vários amigos, inclusive nas lives aqui, que aqui na turma recursal no prédio, né, lá no Imbuí, você tem a turma e tem 2 sessões acontecendo ao mesmo tempo. Então, já tive situações de ter que fazer sustentação das 2 turmas, ter que correr de um lado para o outro, e quem me salvou foi os assessores, que botava a pauta para o fim, que mudava, doutora, deixa para depois, ou então vai fazer lá primeiro, que aqui está demorando. Então, essa relação é uma relação muito positiva, e se o advogado não tem, ele está perdendo muito, porque, como eu disse, são colegas de trabalho. E com certeza. Sobre a sustentação que você falou em si, realmente não adianta você ir lá para fazer a sustentação, gente, para encher linguiça, para chover no molhado, para você brigar por um entendimento que já está pacificado. Se o seu processo ele é uma demanda de massa, que já tem aquele entendimento consolidado, e você ainda assim vai fazer a sustentação, foque no ponto de divergência daquele seu processo, foque no que é diferente. Né? Inclusive, nas minhas sustentações orais, quando acontecem situações assim, eu sempre inicio a sustentação oral dizendo, doutor, já conheço o entendimento da turma, mas só queria apontar aqui este documento. Eu não preciso mais explicar ao magistrado que ele já sabe, porque quanto mais acelerar, ele já entendeu o que é. Ele quer saber se tem aquele documento ou não, porque se não tiver, indeferiu, passou outro processo. Quanto mais processo, como você falou, celeridade, gente, quanto mais processo tiver julgado ali, melhor. E essa questão do voto também, as pessoas têm que desmistificar isso, porque não é o voto, gente, já vai pronto sim, o voto vai pronto porque precisa otimizar a sessão. Precisa otimizar, mas não quer dizer que o magistrado não possa mudar. Se você demonstrar que tem um documento diferente, ele vai olhar na hora e ele vai mudar, pronto, ele só vai mudar
aquela decisão, né, que teve a reforma, mas todas as outras já estão prontas, porque é praticidade. Já está ali tudo no modelo para ele poder, né, modificar. E se não tiver nada para mudar, vai continuar assim. Então, cabe muito também a gente pegar a responsabilidade para si, né? O que eu falo muito para meus colegas e para todo mundo que me pergunta, o que é que eu posso fazer para minha sustentação oral ser melhor? O que é que eu posso fazer para ajudar o magistrado que está ali me ouvindo? Porque ele vai ouvir 50 advogados. É cansativo, pô. Se coloque no lugar daquela pessoa que está ali ouvindo. E às vezes são demandas de massa que tem 10 processos do mesmo. E o advogado fala a mesma coisa. Então, e tem muitos advogados que ainda querem debater sobre uma situação que, assim, não é que você não pode, gente, tá? Você é advogado, você que sabe como é que você vai levar a sua sustentação, mas eu tô falando aqui da minha vivência. Muitas vezes você desgasta a sua imagem debatendo um assunto que não vai, daquela forma não vai. Então, até para você construir a sua imagem diante da turma recursal, diante dos assessores, você precisa conhecer também o corpo da turma e conhecer o entendimento. E aí, Felipe, eu quero também que você continue falando que eu tô aqui mais para ler ouvir do que para falar. E para falar também sobre isso, você já teve alguma indisposição com algum advogado, alguma situação de constrangimento por conta de despacho, de decisão, alguma coisa assim que ficou um relacionamento ruim ou sempre foi tudo tranquilo? Tem um ditado popular que fala que quando um não quer, dois não brigam, né? Então, eu sempre procurei ser compreensivo, ser paciente, tratar as pessoas com gentileza, mesmo às vezes quando a pessoa vem com grosseria. Uhum. A gente sabe que ser advogado não é fácil, né? Como eu falei, minha esposa é advogada, meu pai é advogado, meu avô é advogado, minha avó é advogada, meu primo é advogado, minha família toda é advogado. Então, eu sei bem como é essa realidade, eu sei como é estressante, como é cansativo, né? Você, às vezes, por exemplo, tá com dinheiro lá, a experiência minha agora do jurado federal, né? O pessoal tá lá com RPV para poder levantar, e aí demora de expedir o RPV, e às vezes aquele dinheiro ali é o dinheiro que você vai ter para poder pagar um compromisso urgente, 4 mil reais, 5 mil reais que está ali parado, que podia sair, entendeu? E a pessoa chega lá, às vezes, já estressada, já tentou várias vezes, não conseguiu resolver, né? Então, a gente compreende que existe esse estresse da profissão, e sempre que eu pegava algum tipo de atendimento de um advogado que tivesse mais exaltado, eu procurava agir com compreensão, né? Agir com paciência, tentar tranquilizar. Quando aconteceu algum erro da vara, pedir desculpa, falar, realmente, doutor, a gente errou, a gente se equivocou, vou tentar resolver, vou tentar dar uma preferência para o senhor, para a senhora. Agora, é claro que quando o advogado chega, mesmo que ele esteja passando por uma dificuldade, por um estresse grande, quando ele chega de maneira cordial, de maneira agradável, educada, né? Isso faz a diferença, né? Isso faz a diferença, porque a gente não pode esquecer que dos dois lados do balcão, quem está do lado de lá e quem está do lado de cá, são pessoas. São pessoas com problemas, com família, né, que às vezes tem um amigo que está com Covid, um parente, um pai, né, ou que está passando por um problema financeiro, ou que bateu o carro, né, que está com problema com a esposa, com o filho. São pessoas e a vida, ela tem situações que influenciam na gente, na nossa disposição, no nosso ânimo, né, na nossa emoção ali no momento, como a gente vai reagir a algum tipo de situação. Então, esse lado humano, eu acho que quando a gente consegue resgatar essa visão do humano, tanto do servidor, do juiz em relação ao advogado, quanto do advogado em relação ao servidor e ao juiz, acho que isso facilita muito a convivência, facilita a relação e produz boa vontade dos dois lados. Acho que todas as vezes que algum advogado vinha estressado, irritado, e eu vinha e eu agia de maneira paciente, de maneira, né, às vezes ponderando, pedindo desculpa, você desarma a pessoa. E da mesma forma, às vezes o advogado vem ali resolver um problema, o diretor está estressado, o assessor está estressado, o juiz está estressado, e você age com a educação, você desarma a pessoa. Então, a boa relação, o bom trato, acho que tudo isso, às vezes a gente pode parecer, tem gente que fala assim, não, eu sou autêntico, né, eu não bajulo ninguém, eu não babo ovo de ninguém, tem a expressão aqui na Bahia, babar ovo, né? eu não sou esse tipo de pessoa, porque eu sou assim, etc e tal.
E as pessoas, às vezes, usam esse tipo de justificativa para serem deseducadas, serem deselegantes, né? E quando você vem e você recebe, por exemplo, no meu caso, eu recebo um advogado que vem com cordialidade, com gentileza, pedindo, ô doutor, estou precisando de uma ajuda aqui, assim, assado, você fica com mais disposição de ajudar. Aí entra o fator emocional, psicológico, né? Eu estava até dando uma aula ontem, estava falando para o pessoal. Você, por exemplo, né, a gente sabe que quando você perde o prazo de contestação, se você é réu, ocorre a revelia. Sim. E aí, naturalmente, presume-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Eu estava falando pro pessoal, ó, na teoria, gente, você perdeu o prazo, já era. Mas mesmo se você perdeu o prazo, peticione, conteste, junte sua contestação. Sabe por quê? O juiz ele vai, teoricamente, ignorar, mas ele vai ler. E quando ele lê, aquilo vai entrar na cabeça dele, a informação vai ficar lá. Porque o juiz é uma pessoa. Ele pode até mandar desentranhar aquela contestação, mas a informação está na cabeça dele, ele leu, entrou, influenciou ele, vai influenciar ele. E o juiz ele pode afastar a revelia se os fatos alegados tiverem contradição com a prova dos autos. Então veja, ele vai ignorar a sua contestação, entre aspas, mas como você já falou para ele, aquela informação, por exemplo, não fui eu que bati, foi ele que bateu, eu vinha dessa posição, eu vinha da direita, ele vinha no cruzamento e ele violou a minha preferência, minha prioridade. O juiz vai parar e parar, opa, peraí, realmente é preferência, deixa eu olhar aqui as fotos, deixa eu ver se era um cruzamento, deixa eu ver se o réu vinha da direita. Entende? Então veja, a sua contestação pode até ser desentranhada, mas você jogou a informação na cabeça dele. Então ele, quando ele for analisar as provas, ele vai ter em mente aquilo que você falou. Você vai acabar influenciando a decisão dele. Por quê? Porque é um ser humano, é uma pessoa. Se fosse uma máquina, um computador, aquela informação ia ser descartada, ia ser eliminada do sistema. E ele ia verdadeiramente julgar, desconsiderando aquela informação. Exato. O juiz não, o assessor não. Ele bateu o olho, ele leu você falando aquilo ali, aquele seu argumento, mesmo que ele diga que desconsiderou, está lá no subconsciente dele. Entende? Então o fator humano, ele é muito importante. Exato. E aí não só na prática processual, como também no trato, no relacionamento, né? Eu acho que faz muita diferença, sim. Felipe, só pegando essa observação, e também acontece muito nos recursos, porque de regra você não pode juntar provas na fase recursal, né? Todas só se for um fato novo. Mas já várias vezes aconteceu, né? Da parte de tentar empurrar aquela provinha, aquele documento, né? E até eu não vou mentir, faço o meu recurso lá, minhas contrarrazões, coloco no bojo da petição, às vezes, marco, circulo, uma situação nova, né? Que embora a magistrada também fale que desconsidera, de alguma forma aquilo ali serve para ela ter um olhar diferenciado sobre a situação. Então, assim, não custa nada, né? Aquele negócio de se colar, colou. Mas, assim, a gente não pode, gente, e também a dica que eu dou, sempre se atenha à sua documentação, junte toda a documentação possível no momento instrua bem o seu processo, porque não fique pensando que depois você vai ter tempo de fazer aquilo, porque depois tem vários outros problemas para você resolver. Tem o problema da contestação, da audiência, você tem que despachar com o juiz, pode ser que você não lembre. Então, até no próprio momento do atendimento ao cliente, e eu sempre passo isso para os meus colegas aqui, eu já atendo o meu cliente pensando na sustentação oral. Porque, para mim, Felipe, a sustentação oral é o momento que eu vou mastigar para o juiz em 5 minutos uma petição que, às vezes, a empresa escreve em 40 laudas. Com várias preliminares necessárias, várias coisas necessárias. Então, você tem 5 minutos para você mastigar. Olha só, a contestação não trouxe nenhum fato novo, não trouxe nenhum documento, né? Praticamente é só preencher a linguiça, o documento está aqui, aqui, aqui. Não teve confissão desses fatos, inclusive, porque muitas vezes até a própria empresa confessa, né, nas entrelinhas, implicitamente, e eu também circulo lá e coloco. Então, eu sempre acho que é interessante a gente sustentar, né, nessas situações, pelo menos para você garantir o que você já conseguiu. Eu, Felipe, já passei por situação que ganhei um dano moral, era um dano moral compatível com a turma recursal, e eu, com muita coisa para fazer, deixei, não vou fazer essa sustentação porque vai manter. E reformou, reduziu o dano. E eu fiquei me culpando por aquilo. Meu Deus, por que eu não fui? São 5 minutos. Eu estava lá com toda a argumentação. Foi eu que fiz o processo, eu sabia onde estava tudo. Eu podia convencer o magistrado a ter mantido. Quer dizer, mantinha minha sentença, ganhava minha sucumbência. O proveito útil, né, econômico, seria outro. Mas muitos advogados pensam assim, não vou. E aí, gente, às vezes é um documento simples que o magistrado não vê.
por conta disso que o Felipe falou, são milhares de processos, gente. E não é maldade da pessoa, não é porque a pessoa é ruim, desleixada. Não, a pessoa está ali dedicada, como ele falou, o assessor está ali fazendo várias decisões. Então, é a sua função como advogado chegar ali e dizer, ó, doutor, esse processo é diferente. Nesse ponto específico, juntei o documento na página tal. Pronto, ele vai olhar, se for realmente específico, ele vai mudar a decisão, gente. Tem advogados também que atuam no juizado, Felipe, já vai sustentar como se o magistrado fosse contra ele, contra o processo dele, como se tivesse alguma situação específica, entendeu? E aquilo que eu falei também, eu sempre reforço, faça o que está no seu controle. O que eu posso fazer para melhorar? Eu sei, gente, que tem juízes que são mais flexíveis, outros que são mais sérios, enfim. É um posicionamento de cada um. Faça o seu trabalho da melhor forma possível e aponte a documentação. Não deixe de fazer o seu trabalho, né? Colocando isso para o outro, dizendo que não vai mudar, não adianta nada. Inclusive, Felipe, eu sempre também falo aqui, gosto de dizer que é a gente que ajuda a construir a jurisprudência. Porque uma hora as coisas com certeza mudam. Quando você leva uma perspectiva nova, mesmo no entendimento que já está consolidado, leve uma perspectiva nova sobre aquilo, porque o juiz vai pensar. Né? A turma recursal são 3 magistrados. Eu adoro quando tem um que é divergente, porque eu já fico assim, olha, vou me apegar nesse daqui. E aí eu foco no que aquela pessoa pensa para poder, porque você vai construindo de alguma forma. Porque eles discutem, eles pensam. Com certeza. Então é a forma de a gente construir. E aí, voltando aqui para a petição, que é a sua questão principal, como é que você se sente quando você pega aquelas petições de 40 laudas? Você faz aquela leitura dinâmica assim, ó, já sei o que diz, passa e já foi. Eu vou ser bem sincero com você. Quando um assessor ou um juiz para ler uma petição inicial, a depender da tese, ele só lê os fatos e os pedidos. Uhum. Ele não para ler nem do direito, nem a citação de jurisprudência. A não ser que você esteja trazendo uma tese contra-majoritária, né, como você falou assim, o entendimento pacífico é esse, mas eu estou trazendo aqui um distinguishing. Ou então eu estou dizendo assim, eu sei que o entendimento é esse, mas eu acho que deve ser o contrário por causa disso, disso. Uhum. Quando você tem alguma coisa diferente de alguma maneira, aí a gente para e a gente olha, né? Mas, por exemplo, negativação indevida, indenização por dano moral. Aí o advogado vem e me junta citação do CDC, do Código Civil, do direito estrangeiro, aí traz 5 transcrições de julgados da turma recursal. Assim, sinceramente, a gente não lê nada disso. Eu não vou perder tempo nisso. Eu já sei como é que o tribunal entende, eu já sei o que é que a lei fala. Então, eu vou ler os fatos e vou direto para o pedido, né? Acho que se você gastar tempo narrando os fatos, e essa até é uma coisa que eu falo também para os meninos no meu curso, processo civil, mas especialmente juizado especial, é fato e prova. Uhum. Fato e prova. Até porque as matérias de direito que vão para o juizado costumam ser matérias, teoricamente, mais simples, né? Então, o direito, o juiz já sabe. A não ser que você esteja trazendo, como eu falei, uma tese contra-majoritária, ou trazendo um caso específico que você vai ter um distinguishing, né, em relação a um entendimento pacificado. A realidade é que, assim, o que a gente precisa saber é o que aconteceu. O que aconteceu? Bateram no seu carro? Negativaram o seu nome? Né? O banco devolveu o cheque e tinha fundos? Você foi inscrito no cadastro emitente de cheques sem fundos indevidamente? Né? Sei lá, que seja, o seu inquilino danificou o seu imóvel? A gente precisa saber o que aconteceu. Porque, com base no que aconteceu, eu vou ver os seus pedidos e vou ver, realmente esse pedido aqui procede, esse pedido aqui não tem nada a ver. Né? Então, se você narra bem os fatos, você gasta tempo narrando bem os fatos, descrevendo o que aconteceu, com a maior riqueza de detalhes possível, e você respalda suas alegações com provas, com documento, com foto, com gravação, com o que seja, né? Isso aí é o mais importante. Eu leio todos os documentos. Documentos eu leio todos. E eu leio os fatos. E eu leio o pedido. Agora, se você me vier com 20 páginas de fundamentação jurídica, de artigo de lei e de citação de julgado, eu não vou ler. Eu não vou ler. Entendeu? Então, gaste tempo, aí é a minha dica prática para quem está litigando no juizado, especialmente, que é a minha área. Gaste tempo com os fatos e gaste tempo com as provas. Se você tiver apertado em algum prazo, por exemplo, o direito vai prescrever, vai decair,
entre logo com a ação. Mesmo que depois você traga mais provas, tá? Eu acho que você não deve ficar esperando, deixar chegar muito perto do prazo para poder entrar com o processo, porque falta alguma prova. Até porque você pode emendar a inicial enquanto o réu não for citado, e mesmo assim, você pode produzir provas ao longo do processo. Né? Porque não, a gente tem uma fase de instrução, vai ter uma audiência de instrução ainda, então você juntando um documento novo, o juiz vai dar prazo para o réu se manifestar sobre aquele documento. Então, se você tiver com apertado, entra logo com o processo. Mas, assim, não negligencie as provas, né? Faça uma petição bem detalhando o que aconteceu e traga a documentação correspondente, as provas correspondentes, indique as testemunhas, se for o caso de prova testemunhal. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente vai sentenciar um processo, a gente gasta tempo com isso, entendendo o que aconteceu e vendo as provas dos autos para saber se aquilo que foi alegado pelo autor ou pelo réu procede, a gente poder fechar na nossa cabeça um quadro geral, né, uma imagem dos fatos, do que aconteceu naquela situação ali, e em cima daquilo ali, do que tiver demonstrado da verdade processual, né, que a gente fala, eu vou decidir se é procedente, se é improcedente, eu vou verificar qual é o direito que a pessoa tem, né, eu gastaria mais tempo com isso. E sobre uma coisa que você falou, assim, da questão dessa pressa, às vezes, né, do volume, eu fiz, nos últimos 10 dias, 94 sentenças. Em 10 dias eu fiz 94 sentenças. Então, assim, é claro que o que eu procuro fazer? Eu pego matérias que se repetem, assuntos que se repetem, e eu faço vários da mesma matéria. Então, por exemplo, dessas 94, umas 60 foi de auxílio emergencial. Sim. Agora da Covid, né? Sim. Muita gente trocou o processo de auxílio emergencial, então eu fiz uns 60. Essa semana eu fiz umas 60 de auxílio emergencial. Eu tinha feito umas 30 na quinta e sexta passada, e essa semana eu fiz mais 60. Uhum. Então, o que é que eu faço quando eu vou, por exemplo, fazer uma sentença dessa? Como é que eu faço para fazer 90 sentenças em 10 dias? Fato e prova. Olha o que a pessoa está alegando, veja o que ela está pedindo, porque o juiz ele tem a possibilidade de instrução, ele não pode dar nada fora do que foi pedido, eu tenho que saber o que você quer, né? E eu vou ver os documentos. Eu vou ver se está demonstrado, se a pessoa realmente é provedora de família monoparental, se tem a certidão de nascimento das crianças, se tem o registro do CAD único dela, mostrando quem é que mora com ela na família dela, o dele, né? E aí eu já tenho mais ou menos ali o entendimento pacífico do juiz, eu só vou adaptando caso a caso, né? Então, de fato, a gente tem um volume muito grande, a gente precisa ser rápido, né? E aí, quando você vai e você conversa... Você já exato. Olhar, e quando... então você já vai direto naquele documento. Isso, a gente cria um olho cirúrgico. A gente cria um olho cirúrgico. Né? E aí, se você é advogado, acha que pode passar batido alguma coisa, vale a pena realmente você chegar e conversar e falar, doutor, esse meu caso, assim, assado, tem um detalhe, eu juntei um documento, assim, que explica isso, que mostra isso. Aí, nesse aspecto, realmente compensa muito. Eu, Felipe... me gabo de ter uma vista boa. Eu enxergo coisa no processo que às vezes o povo não vê. Dificilmente passa batido alguma coisa na minha mão. Mas pode acontecer mesmo, porque a gente é humano, né? Então imagina, eu fiz 90 sentenças de auxílio, 60 sentenças de auxílio emergencial. Todas com a mesma causa de pedido, todas com o mesmo pedido. Só muda o nome do autor praticamente. Né? A documentação que todo mundo junta é mais ou menos a mesma. É o extrato da Caixa, da data prévia, o indeferimento, o registro do CAD único. Então, eu já vou bater no olho, como você falou, eu já vou nos tópicos exatos, os documentos exatos. E aí, às vezes, realmente, assim, pode ser que passe alguma coisa, pode ser que tenha algum detalhe daquele seu caso que pode passar batido. Exatamente. E aí vale a pena, realmente, você chegar e conversar. Felipe, só essa questão da documentação também, da petições muito longas, quando, isso que você falou também dos artigos, dos fatos, quando eu vou peticionar no juizado também, eu sou também dessas que sou objetiva. Para mim, 5 páginas tá ótimo, já falei até demais. Provas e provas e provas. E eu sempre conto na ordem cronológica, né? Eu sempre procuro contar documento 1, como você falou, documento 2, documento 3, porque é visual, né? Se a pessoa abrir lá e ver já o documento... E, inclusive, eu boto o título do documento de uma forma que a pessoa consiga identificar logo ali, para que não perca tempo procurando. Tudo que você puder fazer, gente, para facilitar a vida de quem está analisando, melhor, faça. Né? Tem gente que, por exemplo, é uma dica que eu sempre dou,
junta todo o documento junta todos os documentos em um bolo só e bota tudo. Procuração, RG, todas as provas, aí fica o magistrado ou o assessor lá, você deve ter passado por isso, clicando e fica lá procurando. Aí desce documento, sobe documento, aí olha documento e volta e não acha. E aí é nesse momento, gente, que eu dou sempre a dica. Distingua os documentos. Principalmente se aquele documento foi específico para sua demanda, se tem algo diferente ali. Porque isso vai fazer diferença, esse visual. Como o Felipe acabou de dizer, 94 sentenças em uma semana. Imagine, 94 sentenças. Uma hora ou outra, pode ser que na primeira ele olhou tudo, não passou nada. Mas na 94, pode ser sim que passou alguma coisa, ele é normal, gente. Então, quanto mais você facilitar a vida, melhor. Isso que você falou, Felipe, também de artigos, de jurisprudências, eu também estou muito cuidado e perfeita a sua fala. Inclusive, no momento da sustentação oral, tem colegas ainda que lê jurisprudência e fica citando o artigo de lei. E não precisa, gente, isso fica mais monótono e mais cansativo ainda quando você lê a jurisprudência. Basta você citar, se tem um precedente interessante daquela turma recursal, daquele juizado, cita o relator apenas o número do processo que às vezes eles querem consultar. Somente isso passa, vai logo ao objeto, a questão, o fato, o que foi que aconteceu. Sempre linkando, né? O fato, como você falou, o fato e as provas, sempre fatos e provas, que eu acho que isso auxilia muito. E outra coisa, Felipe, dessa sua lida diária aí, já aconteceu de você também ter alguma indisposição com o magistrado por conta de decisão, alguma situação assim específica? A Lívia fez uma pergunta aqui, se você permitir, depois eu posso responder, eu posso responder agora, o que é que você acha? Pronto. A Lívia está perguntando aqui, ó, cabe dano moral em caso de cidadão que foi impedido de votar na última eleição por erro de cadastro no TRE, que constava o óbito desse eleitor? Lívia, olha só, é um caso muito peculiar, né? A pessoa constava no TRE que ela tinha morrido, ela chegou para votar e não pôde, por causa desse erro de cadastro. Não conheço jurisprudência sobre o assunto e confesso a você que eu nunca julguei nenhum caso desse gênero. Na minha opinião, é defensável a tese, não custa nada tentar, né? A vantagem do juizado, inclusive, é que a gente não tem sucumbência na primeira instância. Exato. Né? Então, eu acho que assim, é interessante, se você procurar, pesquisou a jurisprudência do TRF da sua região, né? E você não encontrou nada, vale a pena você provocar essa discussão. É o que a Michelle estava falando aqui. Os advogados, vocês são os grandes, digamos assim, escritores da jurisprudência, porque a justiça ela não decide por conta própria, ela tem que ser provocada, tem o princípio da inércia, né? Então, vocês provocam a gente a decidir sobre algo. Nesse caso, você pode falar sobre a questão dos direitos políticos, né, que esse erro de cadastro no TRE gerou uma limitação aos direitos políticos do cidadão, né, afetou a capacidade dele de voto, né, que isso vai além de um mero aborrecimento, que isso viola a dignidade da pessoa humana, né, que ele chegou lá e não pôde votar, e quando descobriu que ele ficou angustiado, e ele teve que resolver isso, e a preocupação de achar que, né, tinha um registro do óbito dele. Eu acho que, assim, é possível desenvolver uma tese em cima disso. Se a tese vai ser acolhida ou não, são outros 500, porque a própria ideia de dano moral, ela é um pouco subjetiva, né? Porque a gente está falando de violação do direito da personalidade, que aí envolve honra, dignidade, integridade emocional, psíquica, saúde, a vida, né? Desdobra em vários aspectos os direitos da personalidade. E quando você está falando, por exemplo, de honra, de dignidade, cada pessoa, quer queira, quer não queira, tem uma visão diferente do que é expressão da sua dignidade, da sua honra. O que viola a sua imagem, né? O que viola o seu bem-estar emocional. Tanto que um dos grandes problemas que existem hoje, na minha opinião, entre os advogados e os juízes, é a história do mero aborrecimento, né? Porque tem juiz que acha que é mero aborrecimento, tem outro que acha que não, que aquilo ali é relevante. Exato. O advogado nunca vai achar que é mero aborrecimento, porque ele sempre quer a indenização. e fica aquela coisa, né? O que é mero aborrecimento? O que não é? Né? Uma situação dessa que a Lívia colocou aqui, o cara foi votar, chegou lá, descobriu que no TRE constava que ele tinha morrido. Isso é um mero aborrecimento? Ou isso atinge
a honra dele, atinge a imagem dele, Lívia, o nome dele. Procura, se ele pegou aquela fila toda para cadastrar o dedo lá, eu já colocava várias coisas aqui, viu, Lívia? Já tive várias ideias aí para você buscar esse dano moral. Aí. Tem várias situações que você pode buscar também, e é uma situação nova, Lívia, viu? Te dou todo o apoio. Se não tiver mulher, você cria, tenta. Mas procura jurisprudência. É o que o Felipe falou, procura jurisprudência não só no teu estado, mas nos outros estados também. Pra ver, né, se tem alguma tese possível aí, viu? Bom, foi uma ótima pergunta. Porque é uma situação bem peculiar, né? É uma situação bem peculiar. Felipe... Imagina, você chega pra voltar e descobre que tá morto. Não, o senhor morreu. Não, pois é, imagina. Não pode votar não, você tá morto. Porque naquele cadastro... É angustiante. Se eu descubro que eu tô considerando como um morto no registro público, eu vou ficar angustiado. Falar, rapaz, por que você tá achando que eu morri? Não é? Eu ficaria agoniado. Eu ficaria agoniadíssimo. Felipe, essa questão do dano moral... Sim, sua pergunta, você tinha... diga. Agora... Pode falar. É que você tinha me perguntado uma coisa antes. Magistrado, mas agora já teve esse assunto, depois eu volto. A questão do dano moral também, que você falou e deu um gatilho aqui, que até nas próprias turmas recursais, gente, na sustentação oral, a valoração do dano para a mesma demanda ainda é diferente em turmas recursais. Então, até quando você vai defender o seu processo, a depender de onde o seu processo caia, você tem uma possibilidade de majoração ou não. Por isso é interessante também você acompanhar as sessões, né, e estar lá sustentando, pelo menos para garantir o que você já tem. Você deve acompanhar aqui, Felipe, não sei, a questão de negativação indevida, como você falou, tem turmas recursais aqui que dão 5 mil, tem outro que dá 8, tem outro que dá 10, tem outro que dá 15 mil reais. A quinta turma recursada já deu 15 mil reais de situação de negativação indevida. Então, o advogado tem que ficar atento também a isso, isso é o gatilho para ele pensar sobre um possível acordo lá na audiência, né? Porque sim, olha os valores que eles estão dando lá em cima. Aí você tem que ponderar se talvez a empresa vier com um acordo ou não. Isso já é uma possibilidade para você pensar sobre isso. E se o seu dano for muito baixo ou for muito alto, você vai se preparar de uma forma diferente para a sua sustentação oral. Porque se o seu processo cai numa turma em que você ganhou 5 e eles dão 8, você pode, né, manter aquele 5. Se você não recorrer, você pode manter aquele 5 de forma mais fácil. Mas se você ganhou 10 e eles costumam dar 5, você vai ter que fazer uma sustentação mais robusta para tentar manter aquele 10 que você já conseguiu. Então, tudo isso também tem que ser estudado, ponderado. A gente precisa conhecer, gente, os relatores do processo, né? Porque aí você foca no que é interessante. Eu, Felipe, também já fiz muitas sustentações aqui com relação à multa, né? As clientes. E assim, como você falou do mero aborrecimento, também eu lembrei da questão do enriquecimento ilícito, que se fala muito com relação às clientes. E aí a gente vai bater nessa tecla também da negligência, do descumprimento, porque, assim, quando a gente chega para defender a multa, a gente fica entre a cruz e a espada com relação à obrigação de fazer em si, que embora não deva ser levado em consideração, mas porque é juizada, pequenas causas, né, os magistrados, no geral, não consideram que uma multa de 100 mil reais seja compatível a uma obrigação de fazer, que era a ligação de energia elétrica, por exemplo. Porque a Coelba demorou não sei quanto tempo de ligar e a multa chegou a 100 mil reais, enfim. Geralmente eles reduzem para o teto e tal, e tem toda uma discussão. Só para contextualizar para quem está assistindo a gente. Então, quando você vai defender o tipo de multa dessa, muitas vezes a própria empresa já confessou o descumprimento. E então não é uma questão de você precisar fundamentar muito na questão do descumprimento, mas sim na questão do valor em si. Qual foi o prejuízo causado para o consumidor, além do prejuízo que ele já tinha, o que foi que o descumprimento dessa decisão causou na vida dele, aquele tempo, né? Além de ser o descumprimento de uma autoridade judicial, né? Você pode, inclusive, bater na honra do magistrado, né? Se ele não cumpre a decisão, se ele não cumpre a sua decisão... A dignidade da justiça, né? Violou a dignidade da justiça. Exatamente, várias coisas. Então, é importante também a gente assistir, porque tem magistrado que, especificamente, ele pergunta assim, doutora, mas você deixou a multa correr. Você não avisou que a multa estava alta. E aí, quando eu pego os meus processos, eu falo, ó, petição 10, petição 15, petição 20, petição número tal, petição... Em todas essas petições, eu informei o descumprimento, informei que a multa estava alta, e a empresa foi intimada e nada fez contra isso. Então, você precisa focar no que é importante para aquela pessoa, porque senão a gente chove no molhado também. E ele vai dizer a mesma coisa. Não, doutora, mas uma multa dessa não cabe para uma situação específica, uma multa muito alta, não teve, entendeu? Então, é importante também a gente estar atento a essas situações. Mas, pode falar, Felipe, continue. Você tinha perguntado da questão do... Se eu já tiver alguma disposição com o magistrado, né? Com relação a
assim, uma das mazelas de ser assessor é que a gente não assina nada, né? A gente não pensa com a nossa cabeça. Essa é a parte ruim. Inclusive, eu fiz concurso para juiz, estou na segunda fase do Rio de Janeiro agora, estou até decidindo se eu vou, se eu não vou, com esse negócio de Covid e tal, foi remarcado agora já para julho. E assim, uma das grandes dificuldades é você, às vezes, ter uma ideia e o juiz pensa ao contrário e você tem que fazer o que o juiz quer, porque no fim das contas quem está assinando é ele. Você faz a sentença, mas a sentença não é sua, né? Vai sair lá que o juiz fulano de tal decidiu. Quando eu estava na Vara de Fazenda Pública, teve 2 casos assim de mandado de segurança coletivo, emblemático, saiu na imprensa, etc e tal. Quem fez a sentença foi eu, e o juiz só fez assinar. O juiz ele não mexeu nada na minha sentença. Mas saiu lá, que o doutor fulano de tal decidiu assim, assado. Então, ser assessor tem essa parte assim que a gente trabalha nos bastidores. Ninguém sabe que foi a gente que fez, né? Então, assim, indisposição com o juiz eu nunca tive. Eu já teve situações assim, às vezes, de ficar chateado com... Você tá vendo que aquela situação ali é de procedência e o juiz dizer, não, julga improcedente. Ou então o contrário, você vê que é improcedente e o juiz fala, não, julga procedente, né? E aí você tem que fazer, às vezes, uma manobra jurídica para justificar o injustificável, né? Eu já tive esse tipo de experiência, infelizmente, de você querer ser técnico, querer aplicar uma jurisprudência mais recente, né? No meu caso, por exemplo, que estudo para concurso de juiz, você está sempre ali lendo, se atualizando na jurisprudência do STF, do STJ, e aí às vezes o juiz, não, você faz assado. Mas doutor, o STJ decidiu recentemente assim, não, faz assado, entendeu? E aí isso é ruim, mas não foram muitas vezes, e é aquilo, a gente também tem que entender qual é a nossa posição dentro da estrutura, né? Eu gosto muito de ser assessor, tem as suas vantagens, né? Porque quer queira, quer não vara, não quer queira, quer não queira, eu não sou responsável pela vara, se der problema quem vai cair na corregedoria não sou eu, né? Se acumular o serviço, o PAD não vai ser contra mim, então ser juiz tem suas responsabilidades, né? Tem toda uma situação que eu, como assessor, não preciso me preocupar, eu tenho que me preocupar de minutar para ele. Se ele vai assinar, se ele não vai assinar, se ele vai demorar para registrar, é problema dele. Mas nunca tive assim, problema com o magistrado. Já fiquei aborrecido em algumas situações assim, de ter que fazer umas sentenças que eu não concordava. Mas a sentença não é minha, a caneta no final não é minha, então paciência. Entendi. Felipe, você acha que... Agora a pergunta bem... Você acha que juiz gosta de atender advogado, na maioria das vezes? Porque existe também um medo, né? Um medo dessa autoridade, principalmente para quem está começando, inexperiente, aí fica com aquela de que vai tomar uma bronca do juiz, que o juiz não gosta de atender advogado. Eu, particularmente, sempre fui do externo, viu? Eu vou mesmo e cara de pau toda a vida. Claro que vai melhorando, né? Quando você é inexperiente, você fica com medo de falar alguma besteira, dá um medinho, mas assim, a gente vai ganhando segurança. Inclusive, até a sustentação oral em si foi o que me ajudou a conhecer melhor o juizado, porque eu estava ali o tempo todo fazendo, né? Errando, fazendo, praticando. E isso me deu mais segurança para fazer outras coisas, para fazer audiência, porque na turma recursal você está ali diante de 3 magistrados, né? Aí eu fico, não, lá se eu for despachar só é um, eu estava aqui fazendo sustentação com 3, tá tudo bem, eu vou lá, e se ele brigar comigo vai ser só eu e ele no gabinete, ninguém vai ver, então tá tudo bem. Mas assim, o que é que você acha? Que existe sim uma indisposição para atender advogado, ou você acha que na maioria das vezes é tudo bem? Assim, minha experiência particular foi tudo tranquilo até hoje, eu nunca fui, assim, de alguma forma maltratada ou constrangida, não. Agora, a verdade é que eu despacho muito mais com o assessor do que com o magistrado. Eu não fico esperando o magistrado estar naquele momento. Só se for uma coisa muito específica que eu tenho que falar com o juiz. Mas na maioria das vezes eu também despacho tranquilo com o assessor. Tem juízes e juízes, né? Eu não acho que os juízes, como regra, eles têm problema de despachar com o advogado. A grande questão, e aí, da minha realidade de juizado eu posso falar com propriedade, é que, assim, a gente tem muito trabalho. No juizado federal, por exemplo, eu falei, na minha vara tem 15 mil processos no nosso acervo. Tudo bem que a gente pegou a vara bagunçada, a gente chegou agora no fim do ano, o juiz
que está na vara hoje, que foi quem me chamou para fazer parte da equipe dele, ele assumiu a vara recentemente, tem 6 meses, e a gente pegou a vara detonada, né? E a gente está precisando botar a casa em ordem. Mas imagina, independente se você pegou, herdou o problema ou não, mas o fato é, a gente tem um acervo de 15 mil processos, a gente tem que produzir muito. Tem demandas 1000, reclamações na corregedoria de processos que estão parados há 7 meses, há 1 ano, e que a gente precisa resolver. Aí vem problema com o servidor, porque o servidor trabalhando muito, a pessoa começa a se machucar, dá lesão no ombro, começa a estafar, começa a ficar doente, né? Todos esses fatores. E aí o juiz tem que resolver tudo isso. Se um advogado chega para despachar com o juiz e ele não tem realmente algo de relevante para tratar, para resolver, o juiz vai ficar impaciente. É o que você falou, você não vai chegar lá para despachar com o juiz só para encher linguiça, para dizer que despachou, né? Você tem que realmente despachar com o juiz, se precisa despachar com o juiz, se tem alguma coisa ali que é relevante, que justifica, e assim, chegue preparado, sabendo o que você quer falar, sabendo onde está nos autos aquele documento que você quer indicar para ele, né? Chegue pronto, não chegue lá, tipo assim, e aí, doutor, o que é que você quer? Deixa eu ver aqui. Entendeu? Não, porque assim, o juiz, ele tá agoniado, ele tem muita coisa para resolver. Então, eu não acho que o juiz ele tem má vontade de atender o advogado. O que acontece muitas vezes é o juiz ele ficar impaciente, porque ele podia estar resolvendo outro problema e ele está ali tendo que parar para atender um advogado que muitas vezes não tem necessidade de estar... Exatamente, aí vai procurar para saber o que está tratando ainda, não sabe dizer o número do processo. Fala com o juiz, doutor, não sei o que lá, vim despachar meu processo aqui. Qual é o número do processo, doutor? Não sei, peraí, deixa eu olhar. Né? Deixa eu olhar aqui no meu celular. Aí vai procurar o número do processo, aí o juiz vai ficando agoniado, entendeu? Porque ele está lá, o assessor maluco dele minutou 90 sentenças para ele em 10 dias, ele vai ter que conferir as minutas do assessor, entendeu? Então, assim, imagina, eu acho que a grande dificuldade é essa. Nesse aspecto, se você despachar com o assessor, acho que você encontra um pouco mais de boa vontade, porque quer queira, quer não queira, o assessor, ele está ali minutando as sentenças que estão para ele, né? Sim. O juiz vai fazer as minutas dele e vai conferir a sentença dos outros assessores. Então, se eu minutei 90 e meu colega minutou 90, o juiz tem que conferir 180, né? Então, imagina. Então, você falar comigo, às vezes, é mais prático. Eu vou conseguir resolver com mais facilidade para você, vou conseguir conversar com o juiz, eu vou chegar com o juiz, doutor, o advogado conversou comigo assim, assim, assado, eu fui, olhei o processo, realmente documento assim, 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 posso julgar procedente? Posso fazer isso que ele está pedindo, né? Às vezes até a gente conversa melhor com o juiz. Se você vem e traz para mim um problema e eu vou fazer assim, esse meio campo para você, às vezes até melhor, porque eu já vou chegar com o juiz com aquilo pronto e já vou até sugerir para ele, vamos julgar procedente, vamos dar essa liminar. Normalmente a gente não dá liminar não, mas esse caso aqui eu acho que realmente a gente poderia dar, por causa disso, disso, entendeu? Então, aí volta um pouco o que a gente falou no começo da nossa conversa, né? Se você tem um bom relacionamento, um bom trato com os servidores da secretaria, com os servidores do gabinete, né? Se você lida bem com as pessoas, se você se relaciona bem com as pessoas, você consegue muito mais coisas. E quer queira, quer não queira, muitas vezes falar com o assessor, falar com o servidor da secretaria, do cartório, vai ser mais eficiente do que querer falar com o juiz. Até porque, no fim das contas, sabe o que vai acontecer? Você vai falar com o juiz, vai despachar com ele. O que ele vai fazer? Felipe, resolve isso aqui, entendeu? Então, no fim das contas, vai chegar na gente. Exatamente. Fala logo com quem vai escrever o negócio lá. Fala logo direto. Felipe, já tá acabando, só tem 5 minutos. Muito obrigado, passou rapidinho, foi muito legal, contribuiu bastante. Que bom. Dá coração pra você e pra todo mundo que tá aqui, colegas. Lívia, muito obrigada pela pergunta, gente. Paula, todo mundo que tá aqui. Felipe, estou à sua disposição quando precisar de mim, qualquer coisa, estamos aqui para contribuir. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Pode finalizar como você quiser. E tchau, tchau. Obrigado, Michele. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Pessoal aí que tiver curiosidade, segue a gente lá, juizado.descomplicado. Agradecer a oportunidade, né? É muito bom poder fazer essa troca de experiência, conversar, bater papo. Também estou à disposição aqui para a gente fazer outras lives depois sobre outros assuntos. E é isso, agradecer, né? Desejar a todo mundo um excelente fim de semana e vamos sextar, né? Exatamente, pessoal. Um beijo, fique com Deus. Tchau, Felipe. Obrigada. Valeu, querido. Até mais.